Pessoal, bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Ao longo dos vídeos eu tenho dado algumas dicas de escrita para quem deseja escrever um livro, começar, né? Bom, hoje eu vou falar sobre alguns errinhos de português que são comuns no dia a dia. Isso é a primeira parte. A sugestão literária é um livro que eu acabei de ler, policial, chamado A Faca, do autor norueguês John Nesbo. É mais uma das aventuras do policial Harry Hole. Então essa sugestão literária e o audiobook de hoje são 2 capítulos do meu livro Antes de Morrer Punição, capítulo 6 e o capítulo 7. Então se inscreva no canal, dê seu like, deixe seu comentário e vamos junto até o final do vídeo. Bom, não é vergonha nenhuma errar. Eu não sou formado em letras, não tenho licenciatura em português e nada da área, né? Eu sou formado em ciência da computação. Mas como eu escrevo, eu também cometo muitos erros, né? Então, estou querendo só dar um toque para que vocês que têm vontade de escrever possam evitar esse tipo de coisa que é bem comum, não é nada para se ter vergonha. Então, vamos falar de alguns tropeços que a gente tem quando está escrevendo. O uso do demais junto e o demais separado. O demais junto, ele significa intensidade. Então, você trabalha demais, um exemplo. O demais separado, ele é o opositor ao de menos. Por exemplo, algumas pessoas possuem regalias demais, outras de menos. Então, nesse caso, o demais é separado, que ele faz oposição ao de menos. Um outro erro comum: faz ou fazem. Fazem 3 anos ou faz 3 anos. O fazer, ele é impessoal, portanto, ele sempre trabalha no singular. Então, não existe fazem 3 anos, existe faz 3 anos. Outra coisa que confunde um pouco é ao encontro de ou de encontro a. O ao encontro significa que você está concordando, né, com aquilo. O de encontro é uma oposição àquela ideia, àquela coisa. Então você está discordando da pessoa, né? Então essa é a diferença. Através e por meio também tem uma diferença. Através é aquela necessidade de atravessar, por exemplo, eu estou olhando através da janela. E por meio significa intermédio. Então, por meio daquela petição, não posso dar através daquela petição, por meio daquela petição conseguir o objetivo. Então essa é a diferença entre através e por meio. A meu ver e ao meu ver. Esse é fácil, ao meu ver não existe. Então você sempre vai usar a meu ver, a festa foi boa. Ao meu ver, esquece, não existe na nossa língua. Agora vem um que é bem comum da gente errar. É a diferença entre onde e aonde. A gente fala, aonde coloquei meu telefone ou onde coloquei meu telefone. É bem confuso, mas na verdade tem uma regrinha, né? Fácil até de decorar. O onde, ele se refere a lugar onde alguém ou alguma coisa está. Já o aonde tem a ver com movimento, o lugar onde alguém ou algo vai. Então essa é a diferença entre onde e aonde. Um exemplo do aonde é não sabemos aonde iremos amanhã. E o onde é onde está, onde eu coloquei meu telefone, por exemplo. Onde eu coloquei meu telefone. E para terminar por hoje, vou falar sobre o mais e o mais. O mas, ele é conjunção adversativa, significa uma oposição. Você pode substituir por porém. Então essa é uma dica quando você está em dúvida se usar o mais com i ou mas. O mas, ele pode ser substituído pelo porém. O mais, ele já é advérbio de intensidade. Então vou dar um exemplo. O mas, gostaria de ter ido, mas tive um problema. Se você substituir esse mas pelo porém, né? Gostaria de ter ido, porém tive um problema. Então é uma oposição, né? E o advérbio de intensidade, que é o mais, um exemplo: coloque mais mel, por favor.
Então a diferença básica é essa. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos eu vou dando mais algumas dicas de escrita e de erros comuns que a gente costuma cometer no nosso dia a dia e mesmo no momento que você está escrevendo um livro, uma redação, ok? Então, um abraço a todos. A sugestão literária de hoje é A Faca, do norueguês Jo Nesbø, que conta mais uma das aventuras do inspetor da polícia de Oslo, Harry Hole. Esse livro é bem peculiar porque eu acho que é o caso mais difícil que o Harry Hole tem para resolver. Então ele, por exemplo, eu acho que eu já comentei em vídeos anteriores que o Harry Hole ele é brilhante, porém ele é alcoólatra, teve uma época que ele foi viciado em ópio e ele é totalmente depressivo. Bom, o caso para o Harry Hole é bem difícil porque o único período que ele teve sóbrio e lúcido foi quando ele esteve casado com a Raquel, que é a mulher da vida dele. E nesse livro ela separou dele e, para piorar a situação, ela foi assassinada. No dia seguinte ao crime, o Harry Hole acorda na casa dele com sangue nas mãos. Ele não se lembra de absolutamente nada que aconteceu na noite anterior e ele também não pode investigar o crime, né, diretamente, porque era a ex-mulher dele, né? Então a polícia não permite que ele participe diretamente das investigações e ele inclusive entra de licença. Só que ele não se dá por vencido e resolve por fora investigar o crime, né? Quem matou a Raquel. Bom, no meio das investigações ele fica muito preocupado, muito nervoso, porque ele começa a chegar à conclusão que parece que foi ele que matou a ex-mulher dele. Por quê? Porque a casa dela não sofreu nenhum tipo de arrombamento, as janelas estavam trancadas, parece que quem entrou tinha total liberdade na casa. E ela foi morta por uma faca, por isso que o nome do livro, A Faca. Então ele continua investigando e ele começa a ficar muito nervoso pelo fato de que as evidências apontam que foi ele que matou a Raquel, que o sangue nas mãos dele era da Raquel, na calça dele também tinha mancha de sangue também da ex-mulher, e ele começa a ficar desesperado, tanto que ele tenta até suicidar, né, nisso aí. Aí tem várias reviravoltas. Também tem um cara que é um estuprador que foi preso no primeiro livro da série e que está solto e quer se vingar também do Harry Hole. Então isso tudo aí começa a se entrelaçar. Aí o Harry, já desesperado, pensando em suicídio, ele tenta então inclusive se suicidar, provocando um acidente de carro, mas ele tem uma luz no fim do túnel. E aí tem uma reviravolta chocante. Eu não adivinhei quem era o assassino no final, porque a gente vai lendo, né, vai tentando descobrir, né, quem matou e tal. Obviamente eu falei, é impossível o protagonista da série ser o assassino, né, e terminar a carreira desse jeito. Então a gente fica tentando ver as pistas e tal. Então tem uma reviravolta chocante aí. Eu não esperava mesmo o final da maneira que foi. Então é um livro muito interessante, bem legal e recomendo. Então vale a pena ler. E se você quiser se aprofundar mais no universo do Harry Hole, procura todos os livros do Jo Nesbø, que desde o Boneco de Neve, o Morcego, e você vai achar e vai conhecer um pouco mais do Harry Hole e da vida conturbada que ele tem. Agora, ele é um detetive brilhante. Então é isso, essa é a dica de hoje. A Faca, Jo Nesbø. Essa é a última aventura do Harry Hole. Capítulo 6. No dia seguinte ao crime, os jornais já publicam matéria sobre o caso. Muita especulação, tentativa de distorção dos fatos. Enfim, notícias um tanto quanto exageradas.
sem conhecimento dos motivos, apenas suposições já povoavam as bancas. Se nem a polícia sabia os motivos, os jornais inventavam histórias que em alguns casos até caluniavam o casal morto. Casos polêmicos que atuaram, vida social, até contato com o jogo do bicho eram especulados pela mídia escrita, principalmente. Lembraram também a defesa de um traficante de drogas que aterrorizava a Zona Sul. Este foi morto dentro do presídio enquanto aguardava julgamento. Logo, hipótese descartada. Mais e mais casos, porém, nenhum que explicasse o motivo das execuções, pois na verdade todos tinham motivo. As investigações prosseguiam intensamente pela Polícia Civil e a imprensa continuava também a fazer seu trabalho. Quando o delegado Pires olhou para a banca da esquina de onde mora e viu as manchetes, ficou furioso com as especulações da imprensa. Mas já, pensou, Macedo acorda tarde todos os dias. Trabalha à noite, em seu táxi e adora beber também. Quando acorda, costuma caminhar até a banca mais próxima e ler os jornais que ficam expostos. Ele nunca compra, pois prefere usar o dinheiro que ganha comprando mais bebida. Nesse dia ele ficou um pouco cismado, quando leu sobre o crime ocorrido em São Francisco e acabou comprando o jornal. Lembrando que foi na mesma noite que tomou um banho por conta de um carro que passou por ele em direção ao bairro de São Francisco, mais ou menos na hora em que os jornais acham que o casal foi morto. Pensou ser apenas coincidência, e mesmo que não fosse, não tem nada com isso, e a polícia nem vai com a cara dele. Vida que segue, pensou, não é problema meu. Capítulo 7. Jardim Botânico, sexta-feira à noite. Em frente ao que parece ser um casarão antigo, mas bem conservado. Muros brancos. O casarão tem mais de 100 anos, com certeza. Uma porta de madeira grande e janelas também de madeira. Um símbolo estranho pintado em dourado na parte de cima da porta e um grande estacionamento bem em frente. Carros vão chegando e vários homens vestidos de preto descem de seus veículos e, com um toque codificado na porta, vão tendo acesso ao interior do casarão, onde uma reunião está para começar. Lá dentro, um salão todo em mármore, com algumas mesas e cadeiras. Alguns homens conversavam trivialidades e outros em pé, aguardando o chamado para o início. Mais ao fundo, uma porta de vidro. Atrás dessa porta, um pequeno cômodo com uma escada de ferro em formato de caracol. No topo dessa escada, um pequeno átrio que antecede uma outra porta de madeira, que contém símbolos indecifráveis ao homem comum. Nesse recinto é que acontecem as reuniões desse seleto grupo. E após alguns minutos, um membro dessa ordem, trajando uma capa preta, portando em sua mão direita um tipo de bastão, bate 3 vezes no chão em frente a uma pequena porta de madeira. Silenciosamente, os demais se levantam e caminham lentamente em direção a essa porta, e lá param por alguns segundos em silêncio total. Após esse intervalo, o homem com o bastão bate a porta de madeira, ela se abre e, a partir de uma ordem pré-definida, os membros, um a um, vão entrando ao som de uma suave música e se acomodam no ambiente que eles chamam de templo.